Olá, bem-vindos a mais uma aula de legislação especial civil. Vamos hoje tratar das pessoas com deficiência. Vamos analisar de que maneira estas pessoas possuem seus direitos assegurados no âmbito internacional, bem como no âmbito interno. Falaremos da Lei Brasileira de Inclusão, também denominada de Estatuto da Pessoa com Deficiência. Vamos também ver quais são os paradigmas, quais são as ideias subjacentes aos dispositivos presentes na legislação pertinente. Vamos ver como ocorre, como se configura o paradigma da inclusão. Vamos ver como é que se dá a conceituação das principais categorias presentes na LBI. Vamos ver que a conceituação pode ter uma matriz social ou médica, sendo que a social vem a prevalecer, mas não é a única. Vamos estudar o que é deficiência, vamos estudar como se dá a acessibilidade e também os direitos básicos. Depois nós vamos comentar como o Código Civil foi alterado com o advento da LBI e jurisprudência relevante sobre a matéria. Então, vamos lá. Quando nós falamos sobre pessoas com deficiência, nós temos que ter em mente que há uma vasta normativa internacional sobre a matéria. E eis que nós temos vários tratados, está bem? Vários tratados. E antes de nós falarmos desses tratados, nós temos que rememorar que, nos termos da Constituição Federal, está bem? Da Constituição Federal, os tratados acerca de direitos humanos, aqui incluídos os direitos das pessoas com deficiência, eles podem ser recepcionados como emenda constitucional. E se o tratado versar sobre direito humano, sobre direitos humanos, e não for recepcionado como emenda constitucional, ele terá status supralegal. E eis que esse entendimento foi exarado pelo STF já há um bom tempo, no caso da interpretação da Convenção Americana de Direitos Humanos acerca do depositário infiel, em que ficou, então, resguardado esse status supralegal com relação à Convenção Americana de Direitos Humanos, isso pelo STF ali já nos anos 2000. Desde então, a parte da doutrina, notoriamente Piovesan e Cansado Trindade, diz que todo tratado deveria ter status de emenda constitucional, deveria ter um status constitucional. Não é este o entendimento que veio a ser exarado pelo STF. Visto isso, é interessante nós deixarmos claro que nós temos tratados internacionais, vários sobre pessoa com deficiência, e eles têm alguns status de emenda constitucional e ao menos um outro relevante tem status supralegal. Sobre, então, a pessoa com deficiência, o principal tratado internacional vem a ser a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e bem como o seu protocolo facultativo. Tanto este tratado como o seu protocolo facultativo, assinados em Nova York em 2007, ambos têm status de emenda constitucional. A Convenção de Nova York, o seu protocolo facultativo, está bem? Que vem a ser promulgados pelos seguintes decretos. Pelo decreto número 6.949 de 2009 e pelo decreto legislativo, então, 186 de 2008. Eis que, então, nós temos este importante tratado internacional, esse protocolo facultativo. Também tem status de emenda constitucional, tá? O Tratado de Marrakech, para facilitar o acesso a obras publicadas a pessoas cegas ou com deficiência visual ou outras dificuldades para ter acesso a texto impresso. Ou seja, temos toda uma normativa internacional acerca dos textos em braille e assim por diante. Este tratado internacional, está bem, ele também
tem status de emenda constitucional. E aqui estamos falando do Decreto 9.522 de 2018. Repetindo, Decreto 9.522 de 2018. Além, então, desses 3 tratados que possuem status de emenda constitucional, nós temos, com a status apenas supralegal, a Convenção de Guatemala ou a Convenção Interamericana para a Eliminação de todas as formas de discriminação contra as pessoas portadoras de deficiência. Este último tratado, por sua vez, foi promulgado pelo Decreto 3.956 de 2001. E qual que é a relevância de nós estudarmos esses diferentes tratados? Qual que é a relevância básica deles? Esses tratados, eles vêm a guiar, são a verdadeira diretriz para o tratamento que deve ser dado às pessoas com deficiência, que eu trato de tratamento legislativo e não tratamento médico, né? Esses tratados representam um grande norte e serviram de base para a nossa LBI, Lei Brasileira de Inclusão, ou Estatuto da Pessoa com Deficiência. Estes tratados vêm a apresentar o paradigma da inclusão, no sentido de que não caberia a pessoa com deficiência sempre ser alterada, modificada, adaptada para a sociedade civil como um todo, mas sim a sociedade civil como um todo se adaptar para a pessoa com deficiência. De modo que, a partir disso, o próprio conceito de deficiência que está presente no artigo 2º, da LBI, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que é a Lei 13.146, já prevê que no âmbito da deficiência há que se considerar alguns elementos, quais sejam os impedimentos, artigo 2º, parágrafo 1º. Artigo 2º, parágrafo 1º, há que se considerar os impedimentos nas funções e nas estruturas do corpo, ou seja, um critério médico. Há que se considerar também os fatores socioambientais, psicológicos e pessoais, a limitação do desempenho de atividades e a restrição de participação. Ou seja, o critério médico ele é apenas um deles. Há que se pensar em como se incluir a pessoa para a sua livre participação social, ou seja, de que maneira que a pessoa vai conseguir exercer a sua cidadania. Eis aí o ponto mais importante, de modo então que este impedimento da pessoa com deficiência ele vem a ser de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, porém deve levar também em consideração de que maneira a pessoa se insere na sociedade como um todo. E aqui é interessante nós pensarmos no conceito de barreiras. As pessoas com deficiência possuem barreiras que as pessoas, entre aspas, sem deficiência, né, já não possuem. E a partir dessa ideia de superação de barreiras que se desenvolve toda a normativa sobre a pessoa com deficiência. Desde já, é importante nós traçarmos o seguinte: quando se fala de pessoa com deficiência, nós temos aquela pessoa que tem uma característica de longo prazo, né? Uma característica de longo prazo. Porém, as pessoas que estão com alguma mobilidade reduzida, elas também fazem jus a uma série de políticas de acesso, a uma série de direitos e assim por diante. Vamos pensar no caso de uma pessoa que esteja com um braço quebrado, tenha sofrido uma contusão e assim por diante. Faz sentido que uma pessoa que precise de algum tipo de equipamento para se deslocar por pouco tempo, por 2 meses, ela não faça jus a um elevador, ao passo que somente uma pessoa que tenha efetivamente perdido o membro faça jus ao mesmo elevador? Claro que não. Portanto, nós temos, além do conceito de pessoa com deficiência, que pressupõe um certo prazo, uma certa duração, de médio e longo prazo, também temos aí esse conceito da pessoa com mobilidade reduzida. Por quê? Porque tem caráter temporário, foi um acidente, está passando por um tratamento específico, e essa pessoa também tem o direito de não encontrar barreiras
para o seu exercício da cidadania, que envolve o exercício de várias liberdades, liberdade de locomoção, participação e assim por diante. Visto isto, não obstante, esta necessidade de nós não discriminarmos a pessoa com deficiência, da pessoa com mobilidade reduzida e da pessoa de pessoa sem nenhum tipo de deficiência, ela não pode ser discriminada, né? Nós não podemos ter discriminação. A discriminação ela é vedada no âmbito constitucional. Quando nós falamos de barreiras, nós temos que pensar aqui com relação ao conceito de deficiência, então que venha a ter toda essa característica de levar em consideração os elementos físicos, psicológicos e assim por diante. E eis que quando nós falamos então de deficiência, nós temos esses vários elementos. E a maneira como esses elementos interagem com o meio social, tá? Com o meio social, e a partir do momento que nós temos barreiras que surgem, é que vem a necessidade de nós concebermos a acessibilidade como um todo. Já que a pessoa com deficiência tem algum tipo de barreira, como é que a gente pode fazer para que essas barreiras sejam minimizadas? Eis aqui interessante nós mencionarmos o artigo 3º. Então vamos lá. Artigo 3º. Para fins de aplicação desta lei, consideram-se 1. Acessibilidade. Possibilidade e condição de alcance para utilização com segurança e autonomia de espaços mobiliários, equipamentos urbanos, edificações, transportes, informação e comunicação, inclusive seus sistemas e tecnologias, bem como outros serviços e instalações abertos ao público, de uso público ou privados de uso coletivo, tanto na zona urbana como na rural, por pessoa com deficiência ou mobilidade reduzida. E eis aí que o artigo 3º vem a trazer justamente vários conceitos. O que é uma barreira? É qualquer entrave, qualquer obstáculo, atitude ou comportamento que limite ou impeça a participação social de pessoa como o gozo, a fruição e o exercício de seus direitos à acessibilidade, a liberdade de movimento, de expressão, a comunicação, o acesso à informação, compreensão, circulação com segurança, entre outros classificadas aí em várias barreiras. Tem a barreira tecnológica, a barreira urbanística, que diz respeito ao espaço urbano, que por vezes não é preparado, e assim por diante. Então nós temos esses conceitos de barreiras. Outra questão interessante diz respeito aos conceitos agora muito cobrados em concursos públicos, que são os conceitos previstos no artigo 3º, incisos 7º e 8º, o que vem a ser um elemento de urbanização e o que vem a ser um mobiliário urbano, está bem? Portanto, quem vai fazer concurso, cuidado aí com o conceito de acessibilidade, especialmente os incisos 7º e 8º. Inciso 7º vai trazer esse conceito técnico de elemento de urbanização. O que é isto? O elemento de urbanização é representado por quaisquer componentes de obras de urbanização, tais como os referentes à pavimentação, saneamento, encanamento para esgotos, distribuição de energia elétrica e de gás, iluminação pública, serviço de comunicação, abastecimento e distribuição de água, paisagismo e os que materializam as indicações do planejamento urbanístico. Tudo isso diz respeito a elemento de urbanização. Aqui a noção é de algo fixo, algo que compõe a cidade e tem natureza fixa, como a própria iluminação pública, os elementos referentes à pavimentação, né? A estrada é algo fixo e assim por diante. Temos, porém, também o conceito de mobiliário urbano, que está presente no inciso 8º, que vem a ser o conjunto de objetos existentes nas vias e nos espaços públicos, superpostos ou adicionados aos elementos de urbanização ou de edificação, de forma que sua modificação ou seu traslado, ou seja, aquilo que pode sofrer traslado, né, não provoque alterações substanciais nesses elementos, tais como semáforos, postes de sinalização e similares, terminais e pontos de acesso coletivo a telecomunicações, fontes d'água, lixeiras, toldos, marquises, bancos, quiosques e quaisquer outros elementos de natureza análoga,
né? Ou seja, é possível você mudar uma fonte da água, é possível se mudar uma lixeira, né? Em que parece ter uma natureza permanente, é algo evidentemente móvel, não é verdade? Portanto, então, nós temos que tudo isso deve ser considerado. E eis que, só para constar, o que vem a ser a pessoa com mobilidade reduzida é aquela que tenha, por qualquer motivo, agora inciso 9º, tá, do artigo 3º, aquela que tem, por qualquer motivo, dificuldade de movimentação, permanente aí ou temporária, tá? Mobilidade reduzida, ela pode ser permanente e temporária, gerando redução efetiva de mobilidade, tá? De flexibilidade, de coordenação motora ou de percepção, incluindo o idoso, gestante, lactante, pessoa com criança de colo e obeso. Ou seja, a pessoa com mobilidade reduzida inclui até mesmo a pessoa com criança de colo ou obeso. Deve ocorrer um sistema de facilitação para a mobilidade destas pessoas. E eis então que quando a gente ainda fala de acessibilidade, é importante nós termos em mente algumas questões relacionadas ao efetivo acesso, tá? Ao efetivo acesso. Aqui se fala especialmente importante alguns dispositivos, um lá que outro dispositivo da LBI. E eis que quando se tem, por exemplo, a acessibilidade, né? Acessibilidade é tratada nos artigos 53 e seguintes da LBI. A acessibilidade, tá? Que vem a ser resguardada no artigo 3º, mas é tratada nos artigos 53 e seguintes, vem a traçar a ideia de que a acessibilidade é um direito que garante a pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida viver de forma independente e exercer seus direitos de cidadania e de participação social. Eis que há o chamado conceito de desenho universal. Tá? Desenho universal para diversos prédios públicos e assim por diante. E quando for concebido um desenho universal, há que se pensar sempre em como se garantir a acessibilidade, sendo que, quando não for possível, então, a efetiva adoção de um desenho universal, tá? O poder público tem que adaptá-lo, está bem? O poder público tem que adaptá-lo. Eis que, nesse sentido, o artigo 55, parágrafo 2º, ele estabelece essa ideia, ó. Nas hipóteses em que comprovadamente o desenho universal não possa ser empreendido, deve ser adotada uma adaptação razoável. Deve ser adotada uma adaptação razoável. Outra questão muito interessante com relação à acessibilidade é o que consta o artigo 59. Em qualquer intervenção nas vias e nos espaços públicos, o poder público e as empresas concessionárias responsáveis pela execução das obras e dos serviços devem garantir de forma segura a fluidez do trânsito e a livre circulação e a acessibilidade das pessoas durante e após a execução. Bem importante esse dispositivo. Tem-se em mente na sociedade civil, né, que quando se tem obras não tem problema. Se tem uma obra, é possível você fazer com que as pessoas passem pelas ruas. Se tem uma obra pública, as pessoas então não têm direito à acessibilidade. Não, o que acontece? Se você tem uma obra pública, o processo de realização dela deve garantir que as pessoas com mobilidade reduzida, elas venham justamente a ter a liberdade de locomoção garantida. Não é porque se tem uma obra pública, não é porque se tem algo que é de caráter temporário, que você pode temporariamente reduzir os direitos das pessoas com mobilidade reduzida. Não, esses direitos devem ser garantidos sempre, mesmo com relação às hipóteses de obras e situações excepcionais. Está bem? Outra situação bem interessante relacionada à acessibilidade diz respeito ao artigo 69. E aqui nós estamos falando não mais da acessibilidade eminentemente física, mas sim a acessibilidade visual, está bem? Acessibilidade visual. O que é que diz, então, o artigo 69? Vai tratar do meio ambiente visual, tá? Com relação à quantidade e qualidade de serviços, a questão do consumidor ser garantido seu acesso à informação e assim por diante. E eis que os fornecedores devem disponibilizar
mediante solicitação, exemplares de bulas, prospectos, texto ou qualquer outro tipo de material de divulgação em formato acessível, ou seja, fornecedores têm que apresentar algum tipo de material em braille com relação aos produtos e assim por diante, ou algum tipo de assistência, né? Essa questão da assistência visual, ela é também muito importante. Outra questão interessante é que, só retornando à questão da acessibilidade, é que ela não diz respeito somente à esfera pública por si só, também diz respeito à esfera privada, tá? Desde que seja com relação ao acesso público. O que acontece? Quando você vai fazer a sua casa para a sua família, ou seja, uma residência unifamiliar, você não está obrigado a construir algo para ter acesso a pessoas com deficiência. Você vai construir a sua casa, você é livre aí no exercício de sua propriedade, no seu exercício de edificar e assim por diante. E eis que, neste sentido, você não precisa garantir que as eventuais visitas sempre consigam acessar a sua casa e assim por diante. Porém, o mesmo não se aplica a hipótese de prédios de acesso ao público. Então, vamos pensar nos condomínios edilícios, né? Vamos pensar nos prédios residenciais. No âmbito dos prédios residenciais, há que se ter uma política de inclusão também. Ainda que esse prédio tenha sido completamente vendido, vamos supor assim, para pessoas que não têm deficiência física, mobilidade reduzida, nada, tá? Neste ponto, há que se aplicar também aqui a esses prédios, ainda que privados, uma série de políticas de inclusão. Tal é o disposto no artigo 58 da LBI. O projeto e inclusão de edificação de uso privado multifamiliar devem atender aos preceitos de acessibilidade na forma regulamentar. E olha só, parágrafo 1º do artigo 58. As construtoras e incorporadoras responsáveis pelo projeto e pela construção das edificações a que se refere o caput deste artigo devem assegurar percentual mínimo de suas unidades internamente acessíveis, na forma regulamentar. E olha só outra questão interessante. É vedada a cobrança de valores adicionais para a aquisição de unidades internamente acessíveis a que se refere o parágrafo 1º deste artigo. Ou seja, os condomínios têm que ter um número mínimo de espaços com acesso à pessoa com deficiência, voltados, né, para, não necessariamente elas, mas que possam ser acessados por essas pessoas, e esse mínimo deve ser atendido sem que haja a cobrança de qualquer valor adicional. Outra questão bastante interessante diz respeito a de que maneira que o poder público ele vai interferir ou não neste âmbito privado, né? De que maneira, então, que o poder público ele vai impor ou não algo com relação à acessibilidade. Aqui nós podemos falar, por exemplo, das pessoas cegas, né? As pessoas com visão reduzida ou comprometida. Vamos passar agora a leitura do artigo 68. O poder público deve adotar mecanismos de incentivo à produção, à edição, à difusão, à distribuição e à comercialização de livros em formatos acessíveis, inclusive em publicações da administração pública ou financiadas com recursos públicos, com vistas a garantir à pessoa com deficiência o direito de acesso à leitura, à informação e à comunicação. Parágrafo 3º. O poder público deve estimular e apoiar a adaptação e a produção de artigos científicos em formato acessível, inclusive em Libras. Está bem? Olha só que interessante. Quando então nós temos a produção aí no âmbito do poder público, nós temos essa modalidade específica que vem a ser no caso, né, incluindo ali a questão das libras, né, com relação a esse formato acessível. Então, perdão aqui, corrigindo, essa questão das libras está prevista no artigo 68, tá? Artigo 68, parágrafo 3º. O poder público deve estimular e apoiar a adaptação e a produção de artigos científicos em formato acessível, inclusive em
libras. Também deve estimular. É obrigado a adaptar todo o material já produzido? Não, ele deve estimular e apoiar. Visto isto, nós podemos passar a mais algumas questões relacionadas aos direitos básicos, tá? Não obstante toda essa questão da acessibilidade ser bastante elaborada ao longo da LBI, é importante nós falarmos do artigo 6º, que traz uma série de direitos fundamentais que, por vezes, podem chocar, né, pessoas que não têm conhecimento aí desses direitos humanos relacionados às pessoas com deficiência. E eis que nos termos do artigo 6º, a deficiência não afeta a plena capacidade civil da pessoa. Já vou mencionar aqui de que maneira que este artigo 6º influencia, na verdade, até a LBI alterou o Código Civil, tá? E depois eu falo de jurisprudência correlata. Voltando então à Lei 13.146, a LBI, artigo 6º, a deficiência não afeta a plena capacidade civil da pessoa, inclusive para casar-se e constituir união estável, exercer direitos sexuais e reprodutivos, ou seja, aqui tem-se a ideia de se evitar a castração forçada, né? Exercer o direito de decidir sobre o número de filhos, aí também relacionado aos direitos reprodutivos, conservar sua fertilidade, olha só, a esterilização compulsória, ela é vedada. Exercer o direito à família e assim por diante, e também, inciso 7º, exercer o direito à guarda, tutela, curatela e adoção como adotante ou adotando, né, em igualdade de oportunidades com as demais pessoas. Portanto, pessoa com deficiência não pode ser discriminada neste sentido. Direitos básicos, especialmente os relacionados às liberdades sexuais e reprodutivas. Quando nós falamos agora do Código Civil, de que maneira ele foi adaptado, melhor dizendo, alterado pela LBI, nós temos o conceito de incapacidade absoluta, tá, sendo alterado nos termos da LBI de 2015. Né? Em 2015, então, como incapacidade absoluta, tá, incapacidade absoluta, se tem somente os menores de 16 anos. Basta conferir o artigo 3º do Código Civil. Então, artigo 3º, Código Civil, são absolutamente incapazes somente os menores de 16 anos. E eis que são relativamente incapazes, nos termos do artigo 4º, quem? Os maiores de 16, menores de 18, os ébrios habituais viciados em tóxico e, agora sim, artigo 4º, inciso 3º, aqueles que por causa transitória ou permanente não puderem exprimir sua vontade. Nessa hipótese, tá? Nessa hipótese, a incapacidade ela é relativa. A incapacidade ela é relativa, ou seja, o incapaz relativamente ele vai ser sempre assistido. Com relação à pessoa com deficiência mental, é importante nós mencionarmos a declaração de... É interessante nós mencionarmos a declaração de Caracas, sendo que o respectivo ato, né, vem a privilegiar políticas que sejam de inserção, ou seja, evitar, nos termos da Declaração de Caracas, que se tenha a internação em manicômios, a internação manicomial e assim por diante. No Brasil, a Lei 10.216, chamada de reforma psiquiátrica, ela vem justamente a determinar que é possível sim internação compulsória, né? Ou seja, quando não há a efetiva vontade da pessoa que será internada presente. Ela é possível, mas com laudo médico e assim por diante. Sendo que, quando se fala de pessoa viciada em tóxicos, né, esta pessoa, então, que vem a ser viciada em drogas, ela tem um procedimento próprio de internação compulsória prevista na lei de drogas. Internação de caráter civil, mas prevista na lei de drogas. Está bem? Com relação, então, a essa questão das pessoas com deficiência, nós temos que elas são relativamente incapazes e é garantido em qualquer hipótese os direitos reprodutivos, constituição de família e assim por diante. Visto isto, nós temos também jurisprudência bem relevante com relação às pessoas com deficiência.
E eis que grande parte da jurisprudência, ao menos simulada, se dá no âmbito das cotas para a pessoa com deficiência. O que acontece? A lei 8.112 ela prevê a questão das cotas, né? Cotas em 20% para pessoas com deficiência. O que vem a ser, então, essa cota para a pessoa com deficiência? O que é a pessoa com deficiência para fins de inclusão nesta política? Tá? Nós temos duas súmulas muito importantes exaradas aqui pelo STJ. A súmula 552. Súmula 552 do STJ vai dizer que o portador de surdez unilateral não se qualifica como pessoa com deficiência para o fim de disputar vagas reservadas, né, em concursos públicos, tá bem? O que acontece? Ela continua sendo pessoa com deficiência, faz jus a uma série de políticas públicas e assim por diante. Porém, não faz jus à reserva das cotas, né? Ela faz jus a políticas públicas, a políticas de inclusão e tudo mais, mas não a política de inclusão no serviço público. Outra súmula bastante relevante diz respeito, então, à pessoa com visão mononuclear no âmbito dos concursos públicos. Súmula 377 do STJ vai dizer que o portador de visão monocular tem direito de concorrer em concurso público às vagas reservadas aos deficientes. Aqui uma linguagem um pouco ultrapassada, né? Vagas reservadas às pessoas com deficiência. Se for a visão monocular, então nós temos essa possibilidade, sim, de inclusão na respectiva cota para a pessoa com deficiência. Outro caso bastante interessante diz respeito a eventuais situações em que a acessibilidade, está bem, acessibilidade no âmbito de zonas eleitorais. Então vamos pensar que determinada zona eleitoral não seja acessível para pessoas com deficiência. Perante que órgão judiciário há que se apresentar eventual demanda? E eis que é o STJ, tá? O STJ, no agravo interno, no recurso especial 1.563.499, tá? De 2017, repetindo, o STJ, no agravo interno, no recurso especial 1.563.459, de 2017, vem a dizer que a questão da acessibilidade de zonas eleitorais não é arguível perante a Justiça Eleitoral, tá? É arguível perante a Justiça Federal, porque a Justiça Eleitoral seria um âmbito da Justiça da União, Poder Judiciário da União, né? Portanto, então, nós teremos que apresentar uma demanda com relação a essa matéria em face da Justiça Federal, se for a acessibilidade de zonas eleitorais. Com relação à jurisprudência, e só para finalizar, há inúmeros julgados que dizem que, eventualmente, o Ministério Público possui legitimidade, seja federal, seja estadual, para tutelar o direito das pessoas com deficiência. Ou seja, a legitimidade do Ministério Público ela é notória, sendo que é possível a utilização de diversos mecanismos, entre eles ação civil pública e assim por diante. Outra questão interessante diz respeito à prerrogativa da Defensoria Pública. Defensoria Pública pode, sim, apresentar demandas tutelando os direitos das pessoas com deficiência. Até uma curiosidade, as defensorias públicas podem até instaurar inquérito civil público, né, se estiver no uso de suas prerrogativas. Por quê? Porque há uma presunção de vulnerabilidade. Ou seja, a Defensoria Pública atuando em prol dos vulneráveis, uma percepção de presunção dessa situação de vulnerabilidade, Defensoria Pública, então, é parte legítima, né, no polo ativo de eventual demanda. E para nós finalizarmos a questão da jurisprudência com relação à pessoa com deficiência, vamos pensar no caso de uma pessoa que esteja com uma deficiência e precise de um tratamento, tá? Um tratamento relacionado a psicotrópicos e assim por diante. Neste caso, o STJ também tem um recurso especial muito interessante, que é o 1.679.190. Repetindo, recurso especial 1.679.190, em que se diz que
é vedada a limitação em número de consultas, tá? Para tratamento de psicotrópicos, para tratamentos viciados em psicotrópicos, né? Ou seja, nós temos que ter sempre uma situação em que um tratamento deve ser continuado. Não é possível você restringir o tratamento com relação àqueles que são viciados em psicotrópicos e, portanto, possuem sim um tipo de deficiência. Com isso, nós finalizamos o conteúdo relativo a pessoas com deficiência, só para nós rememorarmos. Nós vimos que há vasta normativa internacional sobre pessoas com deficiência. Grande parte possui status de emenda constitucional, ou seja, a Convenção de Nova York sobre a matéria, né, bem como seu protocolo adicional, e a Convenção de Marrakech com relação às obras para pessoas cegas ou com algum tipo de deficiência visual. Não obstante essas convenções, nós temos também norma com status supralegal, ou seja, a convenção no âmbito latino-americano, né, a convenção americana relacionada às pessoas com deficiências, tem status supralegal. Ela é superior, prevalece sobre a legislação interna, mas não tem status de emenda constitucional, porque não passou pelo rito específico do artigo 5º da nossa Constituição Federal. Neste sentido, só para rememorar, o artigo 5º, parágrafo 3º, informa, né, que os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados em cada caso Congresso Nacional, em 2 turnos, por 3/5 dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes às emendas constitucionais, né? Ou seja, aí temos esses 2 tratados com emenda constitucional e um supralegal. Temos a LBI, Lei 13.146, que é também denominada de Estatuto da Pessoa com Deficiência. E aqui nós temos essa importante lei que traz o paradigma de inclusão da pessoa com deficiência. E no âmbito da conceituação, percepção da pessoa com deficiência, são relevados elementos médicos, né, o caráter biopsicológico, né, mas o elemento social tem uma primazia, ou seja, há que se analisar de que maneira há barreiras, né, barreiras para que a pessoa consiga interagir com a sociedade como um todo. E daí que decorre o conceito de deficiência. É a presença dessas barreiras que vão fazer com que uma pessoa seja considerada pessoa com deficiência ou não. São considerados elementos médicos, mas não exclusivamente. Os elementos sociais são muito importantes, até mesmo centrais. Eis que quando há uma deficiência, há barreiras. Barreiras para que a pessoa consiga exercer plenamente a sua cidadania. E diante dessas barreiras, o poder público deve realizar políticas de acessibilidade. Essas políticas de acessibilidade envolvem um amplo aspecto, tá? Um amplo espectro, melhor dizendo, de políticas. Tanto acessibilidade no âmbito urbano, com relação à necessidade de se garantir a locomoção, a liberdade de ir e vir das pessoas com deficiência, bem como em outros cenários, por exemplo, acessibilidade a obras, acessibilidade de informação, a necessidade de estímulo de material que seja acessível a pessoas que possuam deficiência visual, não é verdade? E eis que no âmbito dessa acessibilidade não é possível se falar em suspensão de políticas de inclusão por fato de eventos relacionados à transitoriedade. Com isso eu quero dizer o seguinte: o fato de se ter uma obra em um prédio público não permite que este prédio seja menos acessível. O prédio público deve ser acessível sempre, ainda que em obras. Outra questão interessante diz respeito aos condomínios, né, aos condomínios edilícios, aos prédios para habitação multifamiliar. Eles devem ser acessíveis e também com um número mínimo de unidades voltadas aí para o público PCD, né, pessoas com deficiência, e não é possível se cobrar nada, nenhuma tarifa adicional, nenhuma taxa adicional deste público. Não obstante, não podemos nos esquecer dos direitos básicos das pessoas com deficiência, especialmente relacionados à liberdade reprodutiva, liberdade de constituição de família e assim por diante, no sentido de que são garantidos a liberdade de reprodução e é vedada a esterilização forçada, é garantido o casamento, união estável e assim por diante, bem como o direito de adotar e ser adotado, né? Sem qualquer possibilidade de discriminação às pessoas sem deficiência. Não obstante, a Lei Brasileira de Inclusão veio a alterar o Código Civil
de modo que é considerado pessoa absolutamente incapaz somente aquela com menos de 16 anos. E é relativamente incapaz a pessoa que tiver algum tipo de incapacidade transitória ou permanente, né? Ela é considerada relativamente incapaz. Com relação à jurisprudência sobre a matéria de pessoas com deficiência, é importante nós lembrarmos que para concorrer em concursos públicos é considerado pessoa com deficiência aquela que tem visão monocular. Porém, não é considerada a pessoa com deficiência aquela que tem audição unilateral, ou seja, a surdez unilateral. Súmula 552, surdez unilateral não se qualifica como deficiência. Porém, súmula 377, visão monocular, representa sim deficiência para fins de inclusão nos quadros da administração pública. Também importante jurisprudência relacionada à prerrogativa da Defensoria Pública de tutelar os interesses das pessoas com deficiência, bem como é importante nós mencionarmos que a Defensoria Pública ela pode, né, até abrir inquérito civil sobre esta matéria. E, para finalizarmos, jurisprudência não menos relevante informa que, no âmbito de tratamento de pessoa que esteja com vício em psicotrópicos, esta pessoa não pode ter reduzido o seu número de sessões. Com isto, encerramos o conteúdo acerca de pessoa com deficiência. Até a próxima!